Tales, ele tinha um assistente e um aprendiz que se chamava Anaximandro de Mileto. É claro, todos esses pensadores aqui que eu vou citar nesse breve resumo, eles são de Mileto, né? Esses três pensadores, eu vou falar sobre mais um após o Anaximandro. Todos eles são de Mileto justamente porque eles vêm dessa região de Mileto, né? Então, eles todos participam do que a gente chama da Escola de Mileto. A Escola de Mileto é justamente essa escola de pensamento que parte de Tales e vai indo, como eu vou falar a seguir, né? Então, bem, Tales, ele tinha um discípulo, né? E um ajudante, simultaneamente, né? Que era Anaximandro de Mileto. E Anaximandro de Mileto, ele era bem dedicado ao estudo e à experimentação. Ele tinha até, inclusive, certa participação na vida política. A gente, inclusive, ele chegou a escrever uma obra filosófica, mas a gente não tem acesso hoje em dia a ela, tirando o fato que a gente tem alguns excertos, mas completamente ela se perdeu, né? Muito dela foi perdida, né? A gente tem poucas partes dela hoje em dia. E basicamente Anaximandro de Mileto, ele vai ter uma noção muito interessante de que as coisas, elas estão em conflito. Os opostos estão em conflito. Então, elas estão em conflito para existirem no tempo. Como assim? Frio e calor não existem simultaneamente, certo? Não tem como existir o frio e o calor simultaneamente. Só um deles pode existir. Então Anaximandro está dizendo o seguinte: todos os opostos da natureza, eles estão em uma constante disputa para tentar existir na atualidade. E o tempo, ele basicamente dá existência a certos elementos em diferentes momentos. Então, sobre alguns momentos o frio vai existir e sobre outros momentos o calor vai existir. Então você percebe que há uma disputa, há um conflito, uma batalha entre o frio e o calor para tentar existir na atualidade, no presente, certo? Então Anaximandro, ele coloca essa noção. Existe um conflito entre opostos, entre as coisas finitas para tentar existir no momento atual, certo? E partindo desse princípio, Anaximandro vai formular uma crítica à teoria de Tales que é muito interessante, porque como eu disse, Tales postulava que a água era arqué, era o princípio do mundo, era o princípio da natureza, certo? E Anaximandro, ele critica essa situação, ele critica essa hipótese de Tales, porque Anaximandro, ele percebe que a água, ela é só mais um elemento finito, ela é só mais um elemento que está tentando disputar para existir na atualidade, no presente. A água é finita, ela é um elemento finito. Então, a água, ela, assim como o seu contrário, o fogo, ela luta, ela está em conflito com o fogo para tentar existir na atualidade. Então, assim como o frio e o calor, a água e o fogo são opostos que estão, de certo modo, disputando para tentar existir na realidade. E se ela está disputando para existir na realidade, ela não é ilimitada. E veja, Anaximandro, ele cria que a realidade, a natureza, ela é infinita, né? O universo é infinito. E essa é uma noção muito, vamos dizer assim, muito generalizada nessa época, né? Tales acreditava que o universo era infinito. Então, assim, era muito comum essa ideia de que o universo era infinito. E Anaximandro fala, olha, o universo é infinito. Então, se o universo é infinito, o princípio das coisas não pode ser finito. Veja, a água é finita. Logo, a água não pode ser o princípio do universo. Já que o universo é infinito, certo? E, portanto, Anaximandro diz, a água não pode ser arqué. A água não pode ser o princípio das coisas. A água, ela está subordinada à disputa do tempo. Ela é algo
que reside em algum momento do tempo, mas em outro ela pode não existir. Ela é algo contingente, vamos dizer assim, né? Ela é limitada, certo? Então, ela não pode ser Arqué, certo? E aí que Anaximandro vai conceber a sua ideia de Arqué. Anaximandro vai dizer que Arqué é aquilo que ele chama de Apeiron. Apeiron. Eu não sei como se pronuncia, perdão, né? Mas Apeiron. E o Apeiron é basicamente o infinito. É basicamente o desconhecido. Ele é o infinito que a gente não consegue entender. Porque a gente, segundo a concepção de Anaximandro, nós somos seres finitos, certo? E como o universo é infinito, e sendo, portanto, a arqué dele, o princípio dele é algo infinito, a gente não consegue entender propriamente o que seja isso. Né? Porque a nossa razão finita não consegue compreender algo que é infinito. Algo que está para além da gente. E, portanto, o Apeiron, ele é esse infinito que a gente sequer consegue descrever o que seja. É só algo que a gente consegue entender que é infinito, algo que não tem limites. E essa, para Anaximandro, seria a arqué da natureza. Seria o princípio de todo o mundo natural. E é claro, aqui quando eu digo que ele acreditava num universo infinito, eu estou dizendo tanto espacialmente quanto temporalmente. Ou seja, ele acreditava que o universo é infinito espacialmente, que não tem fim espacial, né, no universo, e também que ele sempre existiu e sempre existirá, né, ou seja, infinito temporalmente, né, ele é eterno, vamos dizer assim. Também Anaximandro, contrário à ideia de Thales, ele acreditava que a Terra era cilíndrica, né, como eu disse, Thales ele é terraplanista, mas Anaximandro de Mileto ele já propunha a ideia de uma Terra cilíndrica. Anaximandro de Mileto, todo o raciocínio dele é muito belo e muito bem estruturado, né? Toda essa noção do infinito é uma crítica muito bem formulada para alguém que vivia na Grécia Antiga, né? A gente não tá falando de uma pessoa que vive nos tempos atuais, então essa é uma crítica até bem fundamentada que o Anaximandro faz. E, inclusive, existe uma obra do Carlo Rovelli sobre Anaximandro, né? O Carlo Rovelli é um físico que ele fala que o Anaximandro ele foi um grande gênio da antiguidade. Anaximandro ele tinha ideias que são muito semelhantes, inclusive, com a ciência atual, com a física atual. Por exemplo, essa ideia dos opostos que eu falei, ela é uma ideia que é muito parecida com... Ela lembra um pouco, na verdade, não é? Enfim, com a ideia de partícula antipartícula que deram origem a muitas coisas. Lá no começo, no Big Bang, certo? E outra ideia que o Anaximandro de Mileto vai postular, que é muito interessante, muito revolucionário pro tempo dele, é a hipótese da origem da vida. Aqui existem duas versões, né? Eu não sei qual é mais verídica, porque eu peguei de duas fontes diferentes, né? Tanto a fonte do livro, que a gente está analisando uma história da filosofia, quanto uma fonte externa, que eu não conseguia identificar muito bem. Mas segundo o Copleston, né, o Anaximandro ele dizia que existia nos céus, existia um movimento eterno, né? E esse movimento eterno, ele teria originado o elemento do ar. Então o ar, ele surgiu e assim se formou a vida, né? A vida a partir do ar foi originada. E, enfim. E a outra hipótese que Anaximandro poderia ter postulado, eu não sei qual delas é mais... qual de fato ele postulou, né? Tem essas duas hipóteses históricas. É que Anaximandro teria postulado que a vida surgiu a partir da emissão dos raios solares no mar. E essa ideia é muito até atual, sabe? Existe certo aspecto de verdade nessa hipótese de que a vida teria surgido a partir da emissão dos raios solares no mar, né? Só que mais surpreendente do que isso é o que vem a seguir.
Anaximandro de Mileto, por incrível que pareça, teria chegado perto, né, de concluir a evolução das espécies. Porque ele dizia o seguinte, a água teria surgido, a vida teria surgido a partir dessa água, né, dessa emissão dos raios solares no mar, e ela teria evoluído então, por exemplo, as primeiras formas primordiais de vida lá no mar, elas pouco a pouco foram se adaptando ao ambiente e elas foram evoluindo e pouco a pouco elas conseguiram viver na vida terrestre, né? E inclusive ele conclui tudo isso a partir do seguinte preceito. Ele entendeu que o homem, se ele atualmente como ele é, né, com as características dele atual, não poderia ter vivido na antiguidade. Que o homem atual, por exemplo, o homem atualmente, né, ele precisa de 9 meses, 9 meses? Eu acho que 9 meses de gestação. E isso é muito complicado quando a gente fala de uma vida... Isso é muito complicado quando a gente fala de uma vida na pré-história, certo? Na pré-história não tinha uma sociedade bem estabelecida. Então como que uma vida de 9 meses ia sobreviver no meio de uma tecnologia fraquíssima e numa sociedade pouco desenvolvida, sabe? Então, ele deduziu a partir disso que o homem nem sempre foi como ele é hoje. Inclusive tem uma frase dele ainda, né? Ele diz o seguinte: diz ainda que no começo o homem nasceu de animais de outras espécies, pois, enquanto outros animais rapidamente encontravam alimento para si, só o homem precisava de um longo período de amamentação, de modo que, se tivesse sido sempre como é agora, jamais teria sobrevivido. Ou seja, ele concluiu que se o homem tivesse sempre sido como ele é hoje, ele não teria conseguido se adaptar ao ambiente da época, de uma época mais primitiva. E essa ideia é muito evolucionista, de certo modo. Ela é uma ideia proto-evolucionista. E a gente tá falando de um cara que viveu, assim, 500 anos antes de Cristo, sabe? Então, a ciência, a tecnologia não tava nem perto de chegar na teoria da evolução de Darwin. E o cara, a partir de uma simples observação, conseguiu concluir muita coisa acerca disso, né? Então, Anaximandro de Mileto foi certamente um gênio, assim, muito interessante que surgiu nessa filosofia pré-socrática. Bom, e